Olá, o Rádio Opinião Entrevista de hoje vai falar sobre uma coisa que maranhense gosta demais, que é Bumba Meu Boi. Claro, isso associado à pesquisa. Para isso, eu recebo aqui o professor doutor Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho, que é do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre uma coisa que faz parte da cultura do maranhense, né, que é o Bumba Meu Boi, e da cultura popular como um todo. Maravilha. E de uma grande paixão, né? Claro. Como começa essa paixão para você? Que eu acredito que ela deve ter surgido bem antes da pesquisa, né? Exatamente. Acho que, na verdade, a pesquisa já veio depois, né? Mas nasceu tudo quando eu morava no Quatraque, tinha um vizinho que a esposa dele ela era da Maioba. Então, praticamente todo ano, o boi da Maioba dançava na porta da casa dele. E, consequentemente, como a gente era vizinho, eu fazia parte daquela brincadeira. O boi da Maioba, você sabe, né? Arrasta muita gente e tal. Contagiante. Então, a gente aprende, eu terminei aprendendo desde pequenininho a gostar. Com o passar do tempo, já um pouco mais próximo da fase adulta, eu já fui começando a ter contato com outros bois, e aí terminei me apaixonando muito mais pelo boi do Maracanã. Quando eu me tornei pesquisador, eu passei a não ter, digamos assim, preferência, porque o meu lado é o lado da pesquisa. Então, se eu tiver, por exemplo, lado dentro dessa questão, a minha amostra ela termina ficando contaminada. Então, enquanto pesquisador, isso não pode ocorrer. Essa coisa ferrenha de praticamente uma torcida, um amor, claro, né? Mas uma torcida, existe uma rivalidade aí entre, digamos, entusiastas de um boi em relação a outro, enfim, a gente vê que existe aí uma certa, não é se bem que uma rivalidade, mas há alguma coisa, algum clima ali entre Maioba, entre Maracanã, enfim. Isso existe? Claro que existe. Se a gente parar para pensar e a gente trabalhar num sistema aí de paráfrase, né? A gente vai ter ali os grupos de Bumba Meu Boi como se fosse clube de futebol, onde você adere a uma agremiação e você defende as cores daquela agremiação. Então, seja ele Maioba, Maracanã ou Ribamar, que são os maiores, a gente pode colocar alguns outros ali, com o boi da Pindoba, que é um boi também muito grande. São bois que eles agregam as comunidades terminam se tornando torcidas, né? Me lembro de uma dissertação que o professor Sérgio Ferretti trabalhou algum tempo atrás, de trabalhar essa questão da torcida enquanto religião. Então, talvez esse estudo caberia, talvez, para trabalhar transversalmente, né? Essa torcida, esse amor enquanto religião, porque, na verdade, todo mundo vai atrás do boi, porque existe um quê ali de fé, né? A gente sabe que a fé é que move as montanhas, né? Ou como diz aí em Orlando, o módulo de salvação é a fé. O profano, né? E o religioso, né? Que se juntam ali também, né? A coisa religiosa é muito forte, mas o profano também, né? Exatamente. Por incrível que pareça, as pessoas talvez não saibam, mas quem criou o profano foi o sagrado. E isso está lá no Formas Elementares da Vida Religiosa do Emile Durkheim. Quando ele vai falar exatamente que nas celebrações religiosas você precisaria de algum elemento que fosse agregador. E esse elemento agregador eram as festas que aconteciam ali. Por isso que geralmente em uma celebração de boi, depois tem uma seresta, tem um bingo, tem alguma coisa que vai agregar as pessoas. Exatamente. Então, geralmente você tem ali aquelas religiões que são, por exemplo, mais interioranas, que tem quando eles colocam o mastro, que tem que carregar o mastro e tal. Depois que faz toda aquela celebração religiosa, todo mundo carrega o mastro, tem a parte lá que o pessoal vai fazer ali as suas degustações, né? De cerveja, de cana, de qualquer coisa que seja. A gente vai adentrar agora, Marcelo, na questão, né, no ponto focal aí da sua pesquisa, né, que destaca a força da religiosidade nas toadas do Bumba Meu Boi e como se deu, né, essa pesquisa, enfim, o que você usou de elementos para justamente detalhar e adentrar nessa perspectiva, né? Vamos lá, eu vou tentar fazer um histórico, porque, por exemplo, na minha graduação eu já gostava de boi, mas não trabalhei com isso. Eu sou professor de inglês por formação, trabalhei com língua inglesa. Quando eu fui para o mestrado, eu queria trabalhar Bumba Meu Boi, só que o mestrado era em educação. E eu resolvi trabalhar o Bumba Meu Boi como tema transversal
que eu fiz um estudo de caso com uma professora que trabalhava projetos pedagógicos por meio de Bumba Meu Boi. Ela alfabetizava pessoas por meio do Bumba Meu Boi. Quando eu fui para o doutorado, em 2017, eu já tive uma liberdade maior. E aí eu tive que decidir. E decidi optar pelos bois de matraca e tive que fazer um fechamento. Fecha ali com os 3 maiores, quer dizer, no meu entendimento, né? Maioba, Marrebamar e Maracanã. A partir daí eu comecei a trabalhar ali com religiosidade e Bumba Meu Boi, mostrando que essa religiosidade ela vai atravessar esses bois e outros. Porque na tese eu vou falar não só dos bois de matraca, mas eu preciso falar das religiosidades do boi de orquestra, de zabumba, da baixada e nos alternativos, porque são eles que compõem ali. Não esquecendo do costa de mão, que parece um sotaque visto como menor, porque a gente sabe que sofre muito por esse processo de, digamos assim, do capitalismo, que observa muito mais uns bois e outros menos, mas está vivo ali ainda, graças a Deus. A gente ainda tem quantos grupos dessa linha, né? Costa de Mão. De Costa de Mão, eu acredito que devam ser mais ou menos uns, acho que não passam de 10. Assim, efetivamente, deve estar mais ou menos nessa faixa. Eu assisti uma entrevista há algum tempo atrás, em que um dos donos desses bois disse que os mais jovens não querem mais aceitar a obrigação. Isso é um problema. Por quê? Porque é dispendioso, isso tem que concorrer com a cultura de massa, e também porque, por exemplo, os mais jovens hoje, eles já querem vir para a cidade, e essa obrigação termina fazendo com que eles fiquem ali naquele lugar. Então, se você parar para pensar, os bois de Costa de Mão, o maior efetivo de pessoas é de pessoas mais de 40 mais, exatamente por conta desse problema. Renovar o boi hoje em dia, para alguns grupos, é um problema. Não digo para os bois de orquestra, porque é uma outra pegada, eles são bem midiáticos, eles atraem mais a juventude. Mas esses bois, tipo boi da Baixada, Zabumba e Costa de Mão, vocês percebem ali ainda que as pessoas envelhecem ali naquele boi, né? Enquanto que nos bois de orquestra existe uma rotatividade bem maior. Dessas linhas e desses bois, né? Qual você acha que é o que está mais frágil? É o de Costa de Mão? É o de Zabumba? Enfim. Olha, sendo sincero contigo, disparado é o Costa de Mão. E a gente percebe também que tem um festival de Bumba Meu Boi que acontece ali no... João Paulo? Não no João Paulo, aquele que fica ali perto do Sara. Sim, lá na Liberdade, ali já a entrada da Liberdade. Acho que ali é o Festival de Boi de Zabumba. Eles resolveram fazer aquele Castelo. Monte Castelo, exatamente, ali perto da Barrigudeira. Uhum. Eles resolveram fazer aquele encontro ali, exatamente por uma forma de fortalecer os grupos, porque fora os bois de matraca e os bois de orquestra, os outros bois terminam ficando, digamos assim, esvaziados de recursos e de palco. Então, fazer um evento para reunir e que acontecesse todo ano, mostra o quanto esses bois ainda têm força e que eles poderiam ser muito mais visualizados dentro, digamos, do circuito do São João do que são. A gente percebe que existe ainda algumas preferências e isso parte, talvez não dos bois, mas das pessoas que comandam. A gente sabe que, por exemplo, todos nós temos um lado. O problema que a gente tem que entender, quando, por exemplo, estamos pensando em Estado, município, é um órgão estatal, né? É um órgão público. Então, tecnicamente, todos teriam que ter direitos iguais e a gente observa que essas coisas não acontecem. O que fazer para isso não avançar, né? E a gente ter perdas, digamos assim, culturais fortíssimas, né? Eu acho que já existia uma liga algum tempo atrás. Eu acho que talvez fortalecer a liga de forma que todos tivessem direitos iguais. A gente percebe que mesmo nessa liga que existia há algum tempo, você percebia que existia era um pouco de mais do mesmo. E aí você continuava com as mesmas... mas é porque o meu tem mais apelo. Mas se o outro boi morrer, não demora muito, os outros vão também ter perdas. O importante é que a gente aprenda a fortalecer a matriz como um todo e não privilegiando aqueles que estão despontando. Porque a gente passou, por exemplo, por uma pandemia algum tempo atrás. Prejudicou todo mundo.
O que a gente percebe é que parece que a gente não aprendeu nada com todo esse momento. Onde a gente tem hoje, continua a distribuição desigual. Você percebe, por exemplo, que vem... nada contra os artistas de outros estados, mas eles recebem o cachê deles em dia. Adiantado. E são cachês bem volumosos, né? Vultuosos e bastante. E por que não se investe com o mesmo vigor nas coisas que são produzidas aqui no estado? Que o dinheiro ele circula aqui, todo mundo se fortalece. Vem um artista, ele se beneficia das leis, leva o dinheiro embora e o que fica pra gente? Eu entendo que, não digo que você não precise trazer um ou outro, mas por que a gente tem esses artistas que, por exemplo, vêm pontualmente e as brincadeiras que já estão aqui todo ano e eles precisam ficar aí com o pires na mão o tempo todo? Falta equidade. Falta equidade, falta, na verdade, um olhar de verdade para que a gente entenda que a cultura popular, ela se renova. Mas do jeito que está, ela pode acabar. Professor, o senhor, como membro aqui do Departamento de Letras, né, daqui da Universidade Federal do Maranhão, e teve como foco justamente esses discursos dessas toadas, o que é que o senhor observa nessa pesquisa? Enfim, a gente precisa se preocupar com alguma coisa negativa, digamos assim, com o passar do tempo, né, como o senhor estava falando, enfim, do possível fim de alguns grupos, alguns sotaques, né, dá também alguma outra coisa relacionada a essa abordagem, ela tem mudado? Olha, eu vou ter como base aí a pesquisa da Micol, que era daqui do Departamento de Comunicação. Para mim foi uma das primeiras dissertações que eu li e que abre muito a mente da gente. A Micol trabalhava numa relação de, se não me engano, era antiguidade e... meu Deus, esqueci qual é a palavra. É como se fosse alguma coisa de futuro, né? Então, dentro da análise do discurso, que é onde eu trabalho, que é o meu campo, não tem certo e não tem errado, né? Isso a gente precisa entender. Então, como não tem certo e não tem errado, a gente vai perceber ali os funcionamentos discursivos. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, aquelas toadas mais antigas, tipo as de Humberto, aquelas mais antigas de Chiador, você percebe que os elementos eles vão se repetindo em forma de paráfrase. Só que nessa paráfrase, nessa repetição, alguns elementos eles se perdem. Então, por exemplo, não se fala mais de bangalores, porque não existe mais bangalores. Não se fala mais de bonde da cara preta, porque era o tempo dos bondes. Então, a nossa atualidade, né, ela já é outra. E isso vai sendo substituído dentro desse eixo aí de substituição das paráfrases. Então, é exatamente nesse ponto que a gente vai pegar. Essa memória que ela vai sendo construída socialmente e vai sendo movimentada pelos brincantes e pela plateia, dentro de um contexto social. Sendo que algumas, elas, por serem aceitas, elas se mantêm. E outras, como não fazem mais parte, elas vão sendo automaticamente colocadas para fora daquele campo discursivo onde ela costumava circular livremente. Continua a observar que dentro desses grupos há uma certa identificação imediata de um estilo, de uma lírica, né, de alguma coisa bem característica. Isso continua nesses grupos. A gente vê que é coisa muito forte, né? Maioba, entre outros. A gente sempre fala Maioba porque sendo, né, entre aspas, aí o mais famoso. Mas, dentre outros, uma coisa bem característica, peculiar nessa forma lírica, né? Nas letras dessas toadas. Isso continua? Os outros grupos continuam assim? Enfim, isso tem se perdido? Olha, o que eu posso te dizer? Eu vou pegar um recorte que eu já vinha trabalhando antes, que é digamos, de 10, 15, 20 anos atrás, que a gente tinha ali Humberto, Chiador e Chagas, né? Então, não sei se vocês percebem, mas quando não tem aquele apito que se dá no começo da toada, cada um apita de um jeito diferente. Não sei se vocês já perceberam, se você tiver curiosidade, não. Cada um deles tem uma forma de trilhar o apito. Silvo diferente. No começo da toada. Então, isso já é uma marca.
Só isso daria para fazer um estudo discursivo, para entender por que esse Silvio é daquele jeito e não de outro. Por que esse Silvio está atrelado a esse grupo e não a outro, né? Então, se a gente pegar esse primeiro corte temporal, você tinha ali marcado. Como o próprio Humberto falava, que quando você ouvia de longe, você já conseguia saber se era Dona Avó cantando, será João Ângelo ou outro. Hoje, como a coisa já está renovada, praticamente todos os cantadores já são diferentes. Com exceção ali dos filhos de Humberto, que prevaleceram, acho que só saiu o TT, não sei qual foi o motivo, mas entrou acho que o sobrinho, o neto de Humberto. E ali você tem o Marquinhos Amaioba, que ele já estava ali de ajudante de Chagas, e o Chagas foi para Ribamar. Com isso, você percebe ali pequenas alterações na forma da cantoria, porque são bois diferentes. Então, você percebe, quem acompanha isso há muito tempo, você percebe que as pessoas do Maracanã eles são muito técnicos. Humberto conseguia saber quem estava atravessando a matraca com 500 pessoas tocando. Sensibilidade altíssima. Exatamente. Ele conseguia perceber uma pessoa atravessando o pandeirão com vários pandeirões tocando. Isso, para mim, era maravilhoso. Enquanto que, por exemplo, em outros bois, tipo o boi da Maioba, que eles são muito mais volumosos em potência de arrastar pessoas, isso já não era uma coisa que era, chamar a atenção. O curioso é que na comunidade do Maracanã, as pessoas elas aprendem isso e elas conseguem. Quando o colega está errando, elas mesmas corrigem. Então, a gente percebe que talvez essa coisa aí um pouco raiz, mais técnica, ela vem se perdendo. E você percebe que a própria forma de tocar, ela já não é mais a mesma. Porque você já tem ali novos elementos sendo incorporados aos poucos. Eu não digo, por exemplo, no boi de matraca e no boi de zabumba, nos mais tradicionais. Mas eu acho que o boi de orquestra é o boi que mais sofre com essa carnavalização dos estilos de tocar o meu boi do Maranhão. É uma coisa que é até difícil de não acontecer, né? Pelo fato de eles estarem bem dispostos, digamos assim, né? Comercialmente, a palavra é essa, para se predispor a qualquer coisa. Eu acho que, na verdade, tem um texto que o pessoal toma muito como referência, que é do José Américo. Tem uma parte que ele coloca lá que, por exemplo, que eu discordo, coloquei na minha tese que eu discordava, que ele dizia que o sotaque de orquestra era meio que cópia de alguns outros, né? Não concordo. Porque para haver cópia teria que ser tal qual, e não é tal qual. Eu acho que de todos os sotaques, acho que o de orquestra é o que mais se renova. E a gente percebe que mesmo se renovando, ele não perde os elementos principais. Você tem ali a Catirina, você tem ali o Pai Francisco, você tem ali a história toda contando. Os elementos estéticos. Exato. Os elementos, na verdade, que são essenciais ali, né? Fora, por exemplo, o Cazumbá, que não faz parte daquele grupo, os tamborinhos, que não fazem parte da orquestra, mas todos os outros elementos são preservados. Você tem ali os índios, tem ali, por exemplo, os campeadores, que só tem no boi de orquestra, mas você tem ali os vaqueiros de fita, que são compartilhados também com o boi de matraca. Então, assim... Mescla mais, né? Acaba isso. mesclando mais. Mas eu acho, por exemplo, assim, quem olhar, por exemplo, o boi de orquestra e achar que, por exemplo, é uma coisa diferente, é porque realmente não entende qual é a função da cultura popular. A cultura popular tem como função principal se renovar. Alguns numa velocidade maior, outras numa velocidade menor. Vou pegar aí, por exemplo, a separação que o José Américo fez, que ele colocou como 3 grupos, né? Indígena, branco e negro. Você pega ali os bois de matraca, matraca, zabumba e pindaré. Eu acho que eles estão ali no grupo dos indígenas. O de Costa de Mão de zabumba no grupo negro, e o branco é o de orquestra. Aí você percebe que no grupo branco teve uma explosão muito grande, enquanto, por exemplo, que nos de origem negra, como de zabumba e de Costa de Mão, houve uma estagnação muito grande. Isso tem a ver também com essa mediatização que a gente teve aí no passado dos anos, e querendo ou não, para a plástica
do cinema, da tela, o boi de orquestra tem um apelo maior. Exatamente, ele tem uma adaptação muito maior. Exatamente porque ele é muito mais aberto à modificação que os outros. Professor, para a gente finalizar, tem continuidade essa pesquisa? Tem. A minha pesquisa de doutorado ela foi sobre os sotaques de matraca, né? Trabalhando com religiosidade. Eu estou terminei agora meu primeiro pós-doutorado, que foi falando sobre a religiosidade no boi de orquestra, que eu trabalhando com boi de morros. Saíram 2 artigos agora, deve sair mais uns 2 esse ano. Então, a gente está trabalhando a religiosidade no boi de morros. Então, eu estava fazendo um trabalho diferente, eu estava trabalhando com etnografia. Então, passei 3 anos como sendo praticamente brincante do boi de morros. Eu não sei dançar, não sei cantar, não sei fazer nada. Eu tiro foto. No meu Instagram tem muita foto do boi de morros, tem mais foto do boi de morros do que minha. Então, aí me perguntam assim, mas por que sotaque de orquestra se já pesquisa boi de matraca há um tempão? É porque eu queria mudar. E nessa mudança eu percebi que eu não sabia quase nada de boi de orquestra. Para mim foi um aprendizado maravilhoso, foi muito bem recebido no Boi de Morros pela Clarice e pelo Lobato. Esses últimos tempos tem começado os ensaios, agora não tem dado para eu ir, mas tem uma pesquisa de mestrado que vai sair esse final do ano agora sobre Boi de Morros, que a gente está ainda aí colhendo os frutos dessa pesquisa de pós-doutorado. Assunto é que não falta. Né? Não falta, né? Principalmente para quem gosta do tema. Todos nós gostamos. Recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor, doutor Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho, que é do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, falou com a gente aqui sobre a força da religiosidade nas toadas do Bumba Meu Boi. Marcelo, muito obrigado pela sua presença e suas informações aqui com a gente. Eu que agradeço, eu fico muito feliz em poder contribuir. O Eduardo, não sei se foi o Eduardo que falou com a jovem aqui que me convidou. O Eduardo também é meu orientador de iniciação científica, está pesquisando sebastianismo. Então, eu acho que é uma forma da gente poder se conhecer e fazer com que as pessoas conheçam a nossa cultura de um outro jeito. Porque, às vezes, uma pessoa lê um artigo da gente, tem curiosidade e vem conhecer. E o que a gente pode dizer venham conhecer o Maranhão, que é muito mais do que Bumba Meu Boi. É muito mais do que isso, é ciência também, né? A gente agradece a sua presença também, lembrando que estamos nas redes sociais, claro, no nosso site www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores, nas plataformas de podcast, tá? Acompanhe a gente, aqui tem muita ciência, no Rádio Opinião Entrevista, com a FAPEMA, tá? E a gente volta na próxima edição. Até lá!